Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Na nossa abertura, vocês viram momentos decisivos das semifinais do Campeonato Paulista que deram ao Santos e ao Corinthians o direito de fazer a grande decisão do torneio estadual. Como tem sido a tônica do campeonato, tivemos que nos contentar com muito pouco em matéria de futebol. Restou-nos aí testemunhar as cobranças de pênaltis que consagraram alguns e castigaram outros. No mais, o Maracanã vai consumindo outras centenas de milhões dos nossos reais, como virou tradição, e a gente já nem se assusta quando lê que as obras na cobertura do Engenhão, inaugurado no PAN de 2007 e interditado desde o final de março, custarão, segundo uma empresa alemã, 160 milhões de reais. Mas, aliás, essa notícia, vale a pena dar o crédito, foi dada pelo colunista da Veja, o Lauro Jardim. Amanhã tem Atlético Mineiro e São Paulo no estádio Independência. No final de semana, o mais antigo dos clássicos paulistas terá nova edição e mais uma vez valerá a taça do Campeonato Paulista e a vida segue. Para falar de tudo isso e muito mais, aqui ao meu lado, Rivelino, Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt. E aos palmeirenses eu tenho a honra de dizer que este programa, mais do que nunca, será do seu interesse, porque o nosso convidado de hoje é Paulo Nobre, o homem que atualmente preside a Sociedade Esportiva Palmeiras, o jovem presidente Paulo Nobre. Está com 45, não é isso, presidente? Exatamente. Eu também, então tenho certeza que se trata de um jovem. Obrigado por ter aceitado o convite. Ainda dá para jogar. Dá para jogar? Dá. Agora já vou falar com o presidente. Eu falei, presidente, vou ter que perguntar, porque é um negócio que eu fico entalado com isso. Eu falei, qual é o problema do Valdívia? Por que não joga o Valdívia, que já fazem praticamente quase um ano que não aparece, não joga? E olha, que eu sei, a gente sabe que o Valdívia ganha bem. E ganha muito bem, aliás. Agora, para ficar lá, será que essa contusão não sara nunca? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui ao Cartão Verde. Independente do nome do programa, é um programa tradicional, é um programa que eu assisti muito quando adolescente. E é engraçado você vir num programa desse hoje participando, então quer dizer... Com essa responsabilidade. Motivo de muito orgulho e eu queria agradecer a oportunidade. Nós éramos telespectadores do Cartão Verde também, hoje trabalhamos nele aqui, todos nós. Bom, meu caro palmeirense Rivelino, o Valdívia, ele tem um histórico no Palmeiras, já tem a segunda passagem dele pelo clube, teve uma passagem muito feliz, até na época que eu era vice-presidente. Era um sonho da torcida que ele voltasse. Duas gestões atrás acabaram viabilizando a volta do Valdívia, que é um ídolo da torcida. A torcida também vive de ídolos. E ele, como um grande jogador com uma passagem longa pelo Palmeiras, ele teve bons e teve maus momentos. E nos maus momentos, ele que é um jogador... vamos dizer, polêmico pelas suas comemorações, pelas brincadeiras até com a torcida adversária e tudo mais. Um jogador assim, ele acaba pagando um preço mais caro nos maus momentos. Então, a torcida, parte dela, tem pouca paciência com o Valdívia, talvez por momentos ruins que ele teve no clube. Eu assumi no final de janeiro. E eu tive uma conversa muito franca com o Valdívia, eu que já conhecia o jogador da primeira passagem dele pelo clube. E eu falei, olha, Valdívia, eu preciso entender qual é a tua motivação, o que passa pela tua cabeça, quais são os teus anseios. E ele disse que tinha muita vontade de voltar à primeira divisão com o Palmeiras, que ele achava que isso não era legal o que tinha acontecido ano passado. Ele fez parte do grupo que foi campeão da Copa do Brasil, mas também que foi rebaixado, que ele gostaria muito de participar também da volta do Palmeiras à primeira divisão, que ele estava muito motivado a voltar à seleção chilena, jogar a Copa das Confederações e, eventualmente, jogar a Copa do Mundo ano que vem. E o comportamento do Valdívia esse ano, a gente tem que analisar o momento, não só o histórico do jogador. Ele está sendo exemplar. É que esse comportamento só vocês conhecem, né, presidente? Porque ele mal foi visto em campo. Eu convivo com o Valdívia diariamente. Ele não falta a um treino, ele não se atrasa, ele está super motivado a jogar. Ele, quando se contunde, vai ao DM exatamente como... Eu estou falando uma coisa que é natural e qualquer jogador deveria agir dessa maneira. Mas ele não fazia isso antes e passou a fazer. Mas como se espera que uma contusão do Valdívia, à véspera do Carnaval, seja uma contusão fake,
e eu estava participando, eu vendo a coisa acontecer, vendo ele se tratar durante todos os dias do carnaval, vendo ele ir tanto no sábado de carnaval, como na terça ou quarta-feira, em jogos do Palmeiras, mesmo não podendo jogar, eu vendo ele hoje, contundido, indo aos jogos, mas sem, não é um pedido nosso. Isso é uma coisa que acaba acontecendo num grupo que está unido, num grupo que está coeso. Mas aproveitando esse seu olhar atual, amanhã você deve se encontrar, deve ter um encontro para falar sobre a venda do Valdívia. Ela é possível? Eu vou falar, isso é você que está dizendo. Não é o interesse do River. Ou Colo-Colo. Eu li a imprensa, então. Eu li a imprensa chilena divulgando o interesse do Colo-Colo, a Argentina divulgando o interesse do River Plate. E vi em algum lugar que um dos investidores do Valdívia, que antigamente era um entrave para a venda do jogador, aprova porque quer recuperar um pedaço do dinheiro. O que disso tudo é verdade e o que você sabe? Inclusive li, o senhor pode desmentir se for o caso, mas li inclusive com travessão como se fosse declaração sua de que amanhã realmente devia haver um encontro nesse sentido. Eu acho engraçado. Pode desmentir se for o caso, isso é até importante. Por favor. Eu aprendi a julgar o que eu leio em jornal muito no período, no biênio que eu fui vice-presidente. Porque eu estava participando do acontecimento dos fatos e às vezes eu lia umas impropriedades do tipo, de onde tiraram isso? Ou, esse aqui chutou e chutou bem. Ou, esse aqui ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. E esse que caso é? Esse em relação à venda do Valdívia amanhã? Não houve nenhuma proposta, absolutamente nenhuma proposta de time sul-americano que chegou no Palmeiras. Eu já escutei falar do River, então, do time chileno. Do time brasileiro, presidente? Do time chileno eu não havia ouvido falar, mas do time argentino, sim. Ouvido falar, mas não houve absolutamente nada. O que eu vou dizer a vocês vale para o Valdívia, vale para o Henrique e vale para qualquer jogador do Palmeiras. Se a proposta for boa para o clube e for boa para o jogador, não há por que não ter negócio. Nós estamos num mundo que é dinâmico. É claro que a gente não pode prejudicar todo um esquema tático e tudo mais, etc. Mas agora você preocupou o palmeirense, né? Porque essa seria a primeira pergunta que talvez eu fizesse. Porque o Palmeiras fala muito de ter realmente um nome que fosse um chamariz, até para poder ter toda uma estratégia de marketing em cima disso. O que isso tem de verdade? Agora, quando você fala no Henrique, que se vier uma boa proposta, o torcedor palmeirense vai ficar mais preocupado do que aliviado. Mas diria. uma boa proposta... Não, porque eu parto do princípio, quando falo isso, de que o Palmeiras, com esse time que está aí agora, não perdendo nenhum, talvez reforçando até o elenco que tem, pudesse realmente estar, de maneira até certo ponto, não digo tranquila, mas estruturado para fazer o que precisa fazer na Série B. O Palmeiras tem uma equipe competitiva. Agora, a gente tem que entender o momento que o Palmeiras passa hoje e para o que o Palmeiras está se preparando. Não adianta você ter um time super clássico que eventualmente pudesse ter tido um desempenho melhor do que esse time teve no Campeonato Paulista, mas ter uma grande dificuldade para jogar uma Série B, que é uma competição com uma característica muito própria. Dificuldade é o tema abordado aqui por vários tuiteiros. Pode mandar. Representados aqui pelo João Sérgio. Paulo Nobre, você acha que com esse elenco dá para subir, atenção para a segunda parte da pergunta, sem maiores problemas? Acredito que sim. Estamos atentos. E outra coisa, a pergunta que normalmente vem se vão vir novos jogadores ou não. Então, essa coisa do grande nome existe? Então, olha, se vão vir novos jogadores ou não, e se o Valdívia ou o Henrique ou qualquer outro jogador vai sair, eu vou falar. O Palmeiras está sempre atento a todo grande jogador que possa vestir a camisa do Palmeiras. Obviamente, nós respeitamos o nosso momento, mas está sempre atento. Existem estratégias de marketing que eventualmente pode viabilizar a contratação de um jogador. Existem investidores que eventualmente querem colocar um jogador no Palmeiras, por o Palmeiras ser uma grande vitrine. E vamos falar a verdade. O Palmeiras vai ser a grande estrela da Série B. Sem dúvida. Vai ter o seu jogo televisionado em televisão aberta. Praticamente tudo. Agora, não vou dizer em televisão aberta, eu vou dizer pelo menos metade ou mais da metade. Isso não aconteceria na Série A. O Palmeiras é uma grande vitrine, o Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo. Então, eventualmente, investidores às vezes querem colocar o jogador no Palmeiras. Mas só concluindo. Agora, tendo uma boa... Nós estamos no mundo profissional. Você não pode prejudicar o trabalho que está sendo desenvolvido pela comissão técnica e tudo mais. Mas tendo uma boa proposta para clube e jogador,
é quase impossível hoje você não negociar. Assim como aconteceu com o Barcos. Porque se você não negociar o jogador que teve uma boa proposta na mão, Não, vai ficar fica insatisfeito. totalmente desmotivado e pode começar até a prejudicar o próprio elenco. E outra coisa, uma boa proposta para o clube hoje, você tem que trabalhar com profissionalismo. Não adianta você trabalhar com emoção. Mas uma boa proposta significa que vai entrar alguma coisa, ou um outro jogador que possa suprir, ou vai entrar um capital que possa você eventualmente substituir esse jogador que foi vendido. Esse detalhe, né, que você falou, eu acredito o seguinte. Agora, esse problema que teve, o problema da torcida do Palmeiras, aquelas brigas, aquelas coisas, inviabiliza muito mais o jogador querer vir para o Palmeiras também. Há uma dificuldade muito grande, acredito, para você ter essa facilidade de trazer o jogador, como já houve esse problema. Agora, eu acho também que o Palmeiras, mesmo que vai na Série B, eu acho que o Clem faz um trabalho excelente, acho que foi muito importante você mantê-lo também, de uma postura que eu gostei, porque eu gosto muito do Clem, e eu acho que o Palmeiras ainda precisa de 2 jogadores com nome, com um peso. O Palmeiras vai jogar mesmo que seja na Série B. Eu acredito que o Palmeiras poderia correr atrás desses 2 jogadores para dar um outro estalo, até para o próprio torcedor. É que o dinheiro não está fácil, né? Não, E já emendando na questão do dinheiro, Emiliano Riva, se você vende hoje um jogador por um alto valor, eu queria parabenizar a sua administração porque você está pensando no time da Série B, cuidando das contas do clube para o time subir para a Série A e você poder ter dinheiro para investir com um time realmente competitivo. Acho que a sua administração até agora é retocável. Agora, você paga a dívida ou você investe em jogador? Você vende, por exemplo, vou dar um exemplo, vende o Valdívia por 5 milhões de euros. Você paga a dívida ou investe em jogador? Qual é a prioridade hoje? Eu acho que numa sociedade esportiva, onde você tem o futebol como seu carro-chefe, você nunca pode esquecer a prioridade que é o futebol. Você nunca pode deixar de ter um time competitivo. Agora, foi uma promessa de campanha que eu entraria para presidente do Palmeiras, não vendendo falsas ilusões de fazer um Dream Team, etc., como se fez o Palmeiras em 93, 94, 96, 99. Deixei sempre muito claro que o nosso objetivo era em não abandonando a competitividade do futebol, em não abandonando o clube social ao ponto de ele parar, ter uma gestão de recuperação financeira do clube, uma gestão de um choque administrativo, e o meu grande objetivo é entregar para o próximo presidente um Palmeiras melhor do que o Palmeiras que eu recebi. Agora, a gente não pode esquecer a competitividade no futebol. O que eu falava desse elenco é que era um elenco brioso, que é um elenco unido, um elenco que queria um lugar ao sol, um elenco desacreditado, mas externamente, internamente, com todo o apoio da diretoria, e eu cobrando muito deles que eles acreditassem neles também. Eu falei, esse time vai dar alegria à torcida. Que palmeirense que não se sente honrado depois de uma partida contra o Libertad, de uma partida contra o Tigre, de uma partida contra a Ponte Preta. Contra o próprio Tijuana também. Contra o próprio Tijuana, jogando lá fora, num gramado complicadíssimo. Sempre tem um pênalti a favor marcado no Wesley no começo do jogo. Agora, Paulo, em relação... Deixa eu só fazer uma lembrança aqui, só para a gente citar o sorteio, que tem até gente cobrando aqui que o presidente vote no sorteio também. Queria fazer uma outra lembrança também. A nossa segunda tela, se você estiver acompanhando o cartão verde ao lado de um smartphone, de um notebook, você pode acessar o endereço que vai aparecer aí e usar as informações que a gente deixa disponíveis para vocês a respeito de tudo que a gente fala aqui. No nosso sorteio de hoje, vocês vão ver aí uma camisa do Botafogo, uma camisa bonita e um exemplar do livro também, Pelada, na verdade, um livro que fala do jogo de bola em várias partes do mundo, escrito pela Gwendolyn Ochenan, que é uma escritora, na verdade, hoje mora na Califórnia, mas já defendeu o time feminino do Santos, livro editado pela Zahar, que estará nas livrarias a partir da próxima quinta-feira. E a nossa enquete de hoje quer o seu palpite sobre o destino de São Paulo e Corinthians na Copa Libertadores. O São Paulo encara o Atlético Mineiro amanhã em Minas e o Corinthians volta a campo no próximo dia 15, quando recebe o Boca Juniors no Pacaembu. Na sua opinião, os dois estarão nas quartas de final? Você acha que só passa o São Paulo, só passa o Corinthians, não passa nenhum dos dois? Não custa lembrar que o Corinthians perdeu para o Boca na Argentina por 1-0 e o São Paulo, no jogo de ida no Morumbi, perdeu por 2-1 de virada. Tem coragem para palpitar, presidente?
É o pedido do Gustavo Luiz Rios Abidal. Isso, estou esquecendo de falar do Palmeiras, você vê, antes, todo mundo achava que o Palmeiras já estaria eliminado. Hoje, se você for analisar dos paulistas, é o que tem mais condições Então, de se classificar a aqui. gente colocou na enquete, eu aproveito para responder também o Fonseca aqui, que ele viu a enquete e falou, bom, nenhum nem outro, essa taça é do Palmeiras que está sendo deixado pela imprensa. Na verdade, não está sendo, e a prova disso é que o presidente está aqui com a gente hoje, é que a gente colocou na enquete, na verdade, os dois times aí que estão próximos da gente e que tem uma situação mais complicada do que a do Palmeiras. Agora, quer começar? Responde você então, Riva. Se o Corinthians jogar o que jogou contra o São Paulo, realmente vai ser difícil. Jogar como jogou contra o São Paulo, não chutar uma bola somente. Você se há prioridade da Libertadores, ok? Então tudo bem. Agora vamos ver contra a Libertadores. Porque também lá contra o Boca, também o Corinthians não jogou nada. Então, mas se jogar o que jogou aqui, domingo é preocupante. Mas eu vejo mesmo a situação dos dois, do Corinthians, mais favorável de reverter aqui do que o São Paulo lá. Você acha que passa o Corinthians, então? Eu acho que passa o Corinthians. Eu acho, é difícil, né? É que eu falei, pelo que estão jogando aí... A graça está na dificuldade mesmo, é só um palpite. Mas eu acho que o Corinthians deve passar. Presidente, vai ou não vai? Não, eu sou muito sincero. Pode se abster também, tem essa... Eu acho que você nunca pode desconsiderar um Boca Juniors, mesmo você jogando no Pacaembu, mesmo o Corinthians tendo um histórico muito positivo no Pacaembu, ainda mais nessa competição. Vai ser osso duro de roer para os dois, viu? Eu acho que não dá para falar que o Boca é copeiro, então vai chegar aqui e vai levar o Corinthians, porque o Corinthians tem todo esse histórico e é um time que aprendeu a jogar Libertadores. A gente haja vista o que aconteceu ano passado. Mas nunca precisou fazer dois, né, presidente? Mas eu vou dizer que é um jogo difícil de você palpitar. Não, sem dúvida. Obviamente, o palmeirense tem a sua torcida, mas... é um jogo sem prognósticos. Eu acho já a situação do São Paulo em Minas mais difícil. Eu até acreditava que o São Paulo aqui pudesse ter uma melhor sorte. Quando fez 1-0, poderia ter ampliado o placar, etc. Só que futebol não tem si. E agora, não desconsiderem o São Paulo também em Minas. Da mesma maneira que eu acho que o resultado que o Palmeiras obteve no México foi excelente. Mas vai ter que ter o mesmo brio, se deixar cair... o mesmo sangue na veia do primeiro ao último minuto de jogo. O empate com gols com o Tijuana aqui é um resultado normal e que elimina o Palmeiras. Exatamente. Os mexicanos sabem jogar bola. Vai ser, se quiser passar, vai ter que jogar muito futebol e muita raça, muita doação. Eu só, já que o Riva falou do Corinthians, só emendando um pouquinho... Riva, eu acho que o Corinthians tinha ano passado como uma das principais virtudes a capacidade de marcar na frente, roubar a bola na frente, voltava, se fechava bem, contragolpe veloz. E esse ano, o Corinthians se reapresentou muito tarde, dia 14, porque foi campeão do mundo, então está sendo punido, como acontece aqui pelo calendário. Eu acho que os jogadores estão sem pernas para fazer isso. O Tite conversa com o pessoal da preparação física, sabe que não consegue fazer isso, vai trabalhar bastante essa semana de folga para tentar recuperar um pouquinho essa parte física dos jogadores. Mas a diferença técnica do Corinthians para o Boca é enorme. Hoje o Ramon Dias, técnico do River Plate, que empatou com o Boca por 1-1 na Bombonera e tomou um gol no final do Santiago Silva no final de semana, no domingo, falou que esse é um dos piores times da história do Boca. E é um dos piores times da história do Boca Juniors. Agora, o presidente falou. E a camisa, a tradição, a torcida. Você não menospreza. Eu acho que o Corinthians classifica. E o São Paulo Atlético, aí eu acho que o Atlético, um jogo bem equilibrado, com o Atlético com uma grande vantagem jogando em casa, eu acho que o Atlético tem muito mais chance de classificar que o São Paulo. E o Corinthians passa? O Corinthians passa. Passa o Corinthians, então. Você vota na do Riva. Fala, Celso. O Boca nem precisa fazer milagre. Se o Boca perder aqui por 2-1, ele está classificado. Então a questão não é mais essa. Agora, como o São Paulo vai ter um osso muito mais duro fora, por exclusão, fica o Corinthians na frente do São Paulo, a título de enquete. Por exclusão, porque a tarefa do São Paulo deve ir desfalcado do Oswaldo, que é um desfalque, eu acho que mudou a história do jogo do domingo contra o Corinthians. Sem dúvida. O único jogador de velocidade e drible. Atualmente o melhor jogador do São Paulo. São Paulo não tem quem colocar ali. E o Corinthians está naquela situação difícil, sim, mas em casa, contando com esse potencial que a gente está falando, tem que mostrar esse potencial. Tem, e já que está falando também que... Pelo menos o discurso do Tite está preocupado muito mais com a Libertadores do que com o Campeonato Paulista.
pelo que apresentou, né? Mas eu acho engraçado, sabe o que me chamou a atenção, o Vitor falando dessa coisa, o Tite bateu muito nessa tecla da questão física, realmente explicando até um pouco o futebol que a gente está vendo, né? Aí, o Neymar falando hoje, não sei se vocês viram isso, mas o Neymar, ele passou a semana anterior se poupando um pouco, e depois falou que sentiu cansaço porque tinha diminuído o treinamento e não tinha aguentado o baque. Inclusive, ontem pediu para participar do treino dos reservas. Então, quer dizer, eu não sei se tem essa diferença de um time para outro fisicamente. Você acha que o físico explica isso tudo? Você concorda com o Vitor nessa coisa de que... É característica do Corinthians, era essa, que o Vitor falou bem. O jogo do Corinthians exige mais exige muito uma marcação, muito mais doação. Tanto é que você vê, o Jorge Henrique agora também machucou, não aparece mais o Jorge. Está com problema particular. Está com problema particular. Também com problema particular. Hoje também todo mundo tem problema particular. Antigamente a gente tinha e jogava. Depois ia resolver problema particular, porque é fogo, que a gente não resolve. Mas o que eu vejo é o seguinte, que o Vini tocou num ponto que eu concordo. Antigamente o Corinthians, a marcação do Corinthians era forte, não dava espaço, marcava. Então eu vi contra o São Paulo aqui. Tanto é que o Romário saía de lá. Você vê o Romarinho? É o Romarinho, né? O garoto? Pode ser. O Romarinho saía aqui, vinha buscar bola. Ele nunca teve uma oportunidade de chegar perto do gol, criar uma jogada. Porque vinha buscar bola, a bola não chegava, porque o time do Corinthians está tudo lá atrás. Tanto é que só teve uma jogada, ó, mesmo esse garoto, o centroavante, o Guerreiro, ele vinha buscar a bola no meio de campo, aqui no campo do Corinthians. Sim. Buscar a bola para tentar tocar a bola, criar alguma coisa. E o Corinthians não criava, não chegava. Tanto é um time que joga um ano junto, pelo menos isso. Tudo bem, pode faltar um pouco a parte física. Mas se conhece em campo um toque, uma jogada diferente, vão criar pelo menos uma ou duas jogadas. Não criaram uma jogada. Não tem nenhum traço disso, não. É verdade. Isso é verdade. E alguns jogadores que eu acho que por conta da condição física estão jogando abaixo do que pode. O Paulinho joga bem, mas jogava muito mais ano passado. E eu acho que quando recuperar a parte física vai crescer. Eu acho que o Corinthians vai melhorar muito ao longo da temporada. O Ralf está jogando menos que do ano passado. Mesmo Paulinho nos últimos tempos também. Antigamente não chegava nenhuma bola em cima dos zagueiros, mano a mano, atacante contra lateral. Esse ano não, esse ano acontece. E o Ralf não entregava tão errado quanto está entregando. Tanto é que eu falei, eu tive falando com o Tite, tive num programa falando com o Tite, falei do Tite, esse problema. Eu gostava muito mais do Corinthians do ano passado do que esse ano. Porque o Corinthians até hoje jogou uma boa partida contra a Ponte Preta. Mas esse tem mais potencial. Tem mais potencial, mas o outro era mais guerreiro. A maneira de jogar. Pode ser que não esteja bem fisicamente. Física, eu acho que é isso. A gente volta antes de fazer o primeiro intervalo. Eu queria falar aqui, o Paulo Nobre já falou, né? Um empate por 0-0 no México, lá que o Palmeiras conseguiu diante do Tijuana. Deu realmente uma dose extra de ânimo para o time. O técnico Gilson Klein agora prepara a equipe de volta. O jogo marcado para terça-feira da semana que vem. Uma boa dose. A gente só não sabe se é bom ficar esperando tanto tempo por um jogo tão importante. Quem vai responder essa questão para a gente é o Thiago Real. Mas de uma outra questão que virá na sequência, ele vai fugir, como vocês poderão. Eu acho que seria mais difícil se você tivesse pouco tempo. Mas, assim, bastante tempo dá para você se preparar bem. Essa questão de ansiedade, de preparar a equipe para o adversário, da forma que eles vão jogar. Eu acho que com um tempo maior aí entre os jogos, eu acho que só facilita, dá para a gente colocar todos os pontos aí e entrar da melhor maneira possível na semana que vem. Bom, quem passar de Palmeiras e Tijuana pega São Paulo e Atlético Mineiro, que vão jogar nesta quarta-feira, né? Quem você acha que vai ser o rival deste cruzamento do Palmeiras? É difícil, né, você opinar, porque são duas equipes, né, grandiosas, duas equipes com história. Então eu prefiro ficar aí neutro e não arriscar no palpite, porque o Atlético ganhou, né, mas a gente não sabe o que pode acontecer lá. Vai ser um jogo super difícil. Todo cuidado é pouco, ainda bem que o presidente está aqui e fez a análise para a gente. Sabe que tem uma curiosidade para saber que se uma coisa não incomoda o presidente, e se ele pretende tomar alguma atitude caso incomode. O Corinthians, por exemplo, tem uma enorme exposição de mídia, porque a maior parte dos jogos do Corinthians são transmitidos nos horários nobres do futebol, quarta-feira, domingo à tarde. O São Paulo não é exatamente igual ao Corinthians, mas também tem bastante espaço. E os jogos do Palmeiras, por exemplo, estão relegados à terça-feira, não sei que horário, 7 e pouco, 10h30 da noite. Isso dificulta na hora de você conseguir um patrocinador, além da diferença do tamanho de torcida. Incomoda isso? Mexe com você? E se incomoda, você pretende fazer alguma coisa? Conversar exatamente com a TV Globo sobre isso, com a Fox, no caso da Libertadores? Quem paga pelo espetáculo, que na Libertadores é a Globo e a Fox, Quem adianta dinheiro também, né, presidente? Eles têm o direito de colocar o jogo no horário que eles acharem mais adequado.
Agora, você pergunta se me incomoda, eu vou te dizer que não. Simplesmente porque não importa o horário que o Palmeiras joga, ele dá audiência. O palmeirense, ele é fanático, o palmeirense, ele é leal. O palmeirense, ele não só vai no estádio, como ele assiste no horário que for, no canal que for. Então, isso não me preocupa em relação... Mas e para explicar para o patrocinador, por exemplo? Não me preocupa em relação ao patrocinador, porque alguém que venha patrocinar o Palmeiras, ainda mais Palmeiras sendo um time grande, não é pouco dinheiro que vem num patrocínio de um time grande, ele estuda muito o histórico, a característica do seu torcedor ou do simpatizante da sua marca. E os que vêm patrocinar o Palmeiras não é o sabem... ideal, né, presidente? Não é o ideal, né? Uma coisa é ser o ideal, outra coisa é ser uma coisa preocupante. Não é preocupante pelo fato do palmeirense ser fanático e dar audiência na televisão que for e no horário que for. Agora, o ideal seriam horários mais fáceis do torcedor. Mais fortes. Por exemplo, já ter acabado o seu horário de trabalho, poder ter chegado em casa. E na Série B, os horários vão equacionar, porque aí o Palmeiras vai ser uma vitrine, vai ser... Jogos são de terça Aí terça talvez e sábado. até interesse, porque passa Lógico. a correr sozinho. Tem muita gente aqui perguntando sobre patrocinador master. Eu vou sintetizar aqui na pergunta do Rafael Rocco. Ele quer saber especificamente se poderia ser o Itaú. Olha, normalmente eu não comento nenhum jogador. Quando vocês me perguntam, está negociando fulano? Eu posso estar negociando, como pode nunca nem ter passado na cabeça do Palmeiras negociar, que eu vou dar a mesma resposta para você para eventualmente não dar alguma dica. A mesma coisa... Vale o mesmo patrocínio. Exatamente a Mas mesma em que coisa. pé está o patrocinador? A mesma coisa vale para o patrocinador. Especificamente, o Banco Itaú, eu vou me manifestar, porque comenta-se por aí que eu sou investidor relevante, tem gente que fala que eu sou dono do banco, essas coisas absurdas, entendeu? O que não tem absolutamente nada de verdade. Eu tenho ações do banco, como eu tenho ações da Petrobras, como eu tenho ações de várias... Porque eu mexo com o mercado acionário. Então, quer dizer, eu compro e vendo ação o dia todo. São muitas rentáveis, né? Exatamente. Então, do Itaú especificamente, eu quero deixar muito claro, não existe nada de verdade e nem houve nenhuma conversa a respeito. Foi meio que uma boataria que surgiu. Então, por esse caso ser um caso relevante, por me associarem muito ao banco, eu estou deixando muito claro que isso nunca houve absolutamente nenhuma conversa a respeito. Que no fundo é até uma pena. A gente vai fazer Sem dúvida, seria um grande patrocinador. Agora, o que eu posso falar é o seguinte, para o palmeirense, nós temos um marketing hoje muito atuante, nós temos já conversas adiantadas para patrocinador master com 8 empresas, 2 estão um pouco mais adiantado do que as outras, e a gente não vai fechar qualquer patrocínio, porque a gente não pode desvalorizar a marca Palmeiras. A gente está indo dentro de uma coisa que é razoável e estamos conversando com patrocinadores. Mas tem um tempo para isso, porque nessa de não desvalorizar a marca, muita gente fica um ano inteiro em branco, né, e perdendo dinheiro. Então, né? você tem que aprender com quem já teve esse tipo de situação e você tem que procurar ao máximo não desvalorizar a marca sem correr o risco de eventualmente dar um tiro no próprio pé. Mas a coisa está adiantada, eu estou muito confiante que a curto prazo, não vou dizer curtíssimo, mas a curto prazo a gente consiga ter um patrocinador bem interessante na nossa camisa. Antes da gente fazer o primeiro intervalo, eu quero citar aqui o José Delmiro de Oliveira, que já tinha pedido para perguntar ao presidente se ia tomar alguma posição com relação ao Valdívia. A gente falou sobre isso já. O Gilberto Ribeiro dos Santos, que perguntava se o Palmeiras ia contratar para o Campeonato Brasileiro, ele também já falou disso aqui. Se pudesse ser no número, presidente, seria perfeito. Vanessa de Siqueira Nunes, olá, boa noite. Pergunte, por favor, ao presidente do Palmeiras quanto é a dívida do Palmeiras. Será que ele responde? Eu acho que isso aí é meio irrelevante, porque isso são números internos e eu jamais ia ficar expondo o Palmeiras desnecessariamente. Existe uma dívida que não é pequena, agora muito maior do que a dívida é o poder de recuperação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um dos maiores clubes do mundo, com uma torcida gigantesca. Eu tenho certeza absoluta que a situação é administrável desde que exista vontade política de fazer a coisa acontecer. Farei o primeiro intervalo, mas preciso dizer o seguinte, presidente. Daqui um pouco o governo está tramando de perdoar a dívida dos clubes. Nada mais sincero e transparente do que quem acompanha o programa e quem é torcedor do seu time saber de quanto é a dívida. Acho que é uma questão de transparência. Acho que não...
Se é que se sabe o número exato. Eu acredito que o senhor saiba. É um número relevante. Apesar que a pior dívida é a dívida com os bancos, porque aí os juros são pesados e já devem comer, por exemplo, uma grande contratação por ano, ou até duas. Não é só no Palmeiras isso. Bom, eu queria fazer. A gente vai fazer rapidinho nosso primeiro intervalo. A gente vai mostrar aí como é que foram os últimos preparativos, os últimos treinos de São Paulo e Atlético Mineiro para a partida de amanhã. Lembra você mais uma vez que você pode curtir a nossa segunda tela. O nosso endereço vai aparecer aí no vídeo. Vocês podem aproveitar esse nosso intervalinho também para buscar outras informações lá na nossa segunda tela. E vão encontrar lá informações sobre tudo que a gente falou até agora aqui no programa. Cartão Verde volta em instantes. Até já.